Bom dia, começou de Mãe para Mãe e hoje vamos iniciar o programa falando sobre primeira infância. Você já parou para pensar na importância do começo? Estudos científicos de diversas áreas, como neurociência e a psicologia do desenvolvimento, têm apontado que o período de maior possibilidade para a formação das competências humanas ocorre entre a gestação e o 6º ano de idade. A Tayane, nossa educadora parental, foi desvendar mais sobre esse assunto. A primeira infância é uma fase muito importante na vida de uma criança, pois durante essa fase acontecem vários aprendizados. Hoje viemos até o evento Show Kids no Golden Shopping Calhau para falar mais sobre esse assunto. Eu estou aqui com a pedagoga e psicopedagoga Clícia Sub para falar mais sobre esse tema. Clícia, muito obrigada pela sua presença, é um prazer ter você aqui. Eu queria que você falasse mais pra gente o que é primeira infância e qual a importância dessa fase na vida do indivíduo. A primeira infância ela vai de 0 a 6 anos e a importância é que é uma fase onde a criança está pronta para receber todo tipo de conhecimento. O cérebro dela está ativo, então assim, ela é uma mente absorvente. Então, quanto mais a gente der estímulo para a criança nessa faixa etária, mais ela se tornará um indivíduo com todas as suas capacidades desenvolvidas. Clícia, agora eu queria que você falasse pra gente um pouco como os pais podem fazer para garantir que seus filhos tenham uma primeira infância bem aproveitada. Primeiramente, passa pelo autoconhecimento. Os pais de hoje, eles precisam ter o autoconhecimento de como é o desenvolvimento dessa primeira infância. Eles sabendo como é que é o desenvolvimento da primeira infância e como eles vão lidar com isso, com as demandas da criança, eles conseguem perceber diariamente, em cada momento que ele vai dar atenção, aquela atenção mais direcionada, ele consegue perceber o que o seu filho está precisando naquele momento, porque a infância, ela é isso, é puramente atenção. Nós precisamos dar atenção para a criança para saber o que ela está precisando naquele momento. Clícia, perfeito. Agora eu queria que você falasse um pouco pra gente se você acha que todos os profissionais que lidam com a criança na esfera escolar deveriam saber sobre a primeira infância e qual a responsabilidade deles nessa fase. Na verdade, a necessidade básica que todo professor, todo profissional da área da educação ou da área da psicologia ou da fonoaudiologia, ele conheça o desenvolvimento humano, como é que essa criança aprende, como é que essa criança se desenvolve, o que ela necessita para isso, quais são as suas dificuldades. E parte daí só vem quando através do conhecimento. Então, qual é a responsabilidade que nós temos da área da educação? Nós temos muita responsabilidade, porque nós estamos ali para orientar, para desenvolver todo o potencial daquela criança, junto com a família. E é importante que a gente faça essa ponte da casa e da família, não só em orientação, mas perceber qual é a demanda essencial, primordial daquela criança, para que ela consiga atingir as suas habilidades. Clícia, muito obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que as mamães que estão em casa e todas as pessoas que cuidam de uma criança aprenderam muito com essas informações e que a gente possa cuidar dessa fase tão importante, porque a gente sabe que a infância é o jardim que se constrói o futuro. Bom, eu espero que você, mamãe, ou você que cuida de uma criança, tenha aprendido o quanto essa fase é crucial na vida dos nossos pequenos. Para aprender mais sobre esse ou outros assuntos, vai lá no nosso Instagram, @demãepramanhslz. É com você, Mariana. Obrigada, Thay. Até aquela brincadeira de esconde-esconde com paninho e que rende boas risadas para o bebê causa uma verdadeira revolução na cabecinha deles, estimulando milhares de conexões entre os neurônios. Esse universo do desenvolvimento infantil é mesmo maravilhoso. E você tem alguma dúvida sobre esse assunto ou outros? Envia pra gente. Seria muito legal mostrar aqui um dos temas escolhidos por você. E mudando de assunto, eu quero fazer uma pergunta. Você já levou seu filho para vacinar contra o sarampo? Essa doença infecciosa grave continua sendo notificada em todo o país e o Maranhão já registrou 6 casos da doença.
Nos últimos 90 dias, foram confirmados 5.660 casos em todo o Brasil, com 14 mortes notificadas. Segundo o Ministério da Saúde, o país atingiu a meta de vacinação contra o sarampo com 95% de cobertura vacinal em crianças de 1 ano. O Maranhão registra a cobertura de 82,65%, mas até o final do mês de novembro sairá o resultado oficial da campanha no estado. Nós ainda temos alguns municípios que estão em busca, né? O Ministério da Saúde disponibilizou recursos financeiros para incentivar, para fortalecer as ações de imunização nesses municípios. Então é importante agora mesmo a população também colaborar e procurar o posto para que essa criança não fique desprotegida. O Dominique, aos 10 meses, está com a vacina em dia. A avó reconhece a importância disso. É bom porque a criança não adoece, né? Porque a criança estando doente vai dar muito trabalho para a gente que cuida, então a gente faz tudo direitinho para que não venha adoecer. A campanha terminou no dia 25 de outubro, mas crianças de 6 meses a menores de 5 anos que ainda não vacinaram devem ir aos postos que têm a vacina de rotina sempre disponível. Foi o que o Francisco fez. Ele levou o filho Samuel, de 6 meses, para tomar a primeira dose da vacina. É muito importante trazer ele, né? 6 meses que previne de várias doenças, de várias situações que a gente às vezes fica preocupado com situações que passam, sabe? O sarampo é uma doença infecto-contagiosa grave, que pode ser transmitida pela fala, tosse e espirro. Os sintomas incluem indisposição inicial com duração de 3 a 5 dias, febre alta acima de 38 graus, mal-estar, coriza, conjuntivite, tosse, falta de apetite e erupções na pele. No dia 18 de novembro, iniciará uma nova campanha para jovens entre 20 a 29 anos. O que é importante é a pessoa procurar o posto, levar o cartão para avaliar, para ver, porque mesmo não estando em campanha para todas as faixas etárias, mas assim, até 49 anos, se a pessoa não tiver nenhuma dose, ela vai receber a dose de vacina dela. As complicações da doença podem deixar sequelas, especialmente se contraído na infância, incluindo cegueira, surdez, diminuição da capacidade mental e retardo do crescimento. Por isso, vacinar é também um gesto de amor e responsabilidade. Preparamos um resumo para a mamãe que ainda tem dúvidas sobre quem e quando deve vacinar. Devido ao aumento de casos de sarampo em alguns estados, todas as crianças de 6 meses a menores de 1 ano devem ser vacinadas. Essa é a dose 0. A primeira dose é para crianças que completarem 12 meses. A segunda dose é aos 15 meses, com 1 ano e 3 meses, que é a última dose que vale por toda a vida. Recado dado, a gente volta já já com mais bate-papo aqui no De Mãe Vira Mãe. Vocês viram que esse mês a cidade estava movimentada com muitos profissionais de fora que vieram compartilhar com a gente muito conhecimento. Bom, nós tentamos aproveitar muito esse momento, por isso a Raíssa também traz hoje um bate-papo especial. Ela conversou com a arquiteta Tice Mesquita, que vai mostrar pra gente como o ambiente pode interferir no estímulo que a criança recebe. Você sabia que o ambiente em que estamos inseridos, ele pode nos causar desconfortos, gerar sentimentos e até mesmo nos limitar? Isso acontece não só com nós adultos, mas também com as nossas crianças. Elas recebem estímulos desde o nascimento, em todos os espaços, cômodos e ambientes em que vivem. E para falar sobre isso, hoje nós estamos aqui com a Tice Mesquita. Ela é arquiteta, ela é doutorada, ela é especialista, ela é professora universitária e nada melhor do que também ser mãe para falar sobre esse assunto, né? Ela é mãe do Pedro, de 9 meses. Um prazer estar aqui contigo. Também, Raíssa, obrigada pelo convite. E a gente vai falar um pouquinho mais, eu vou fazer algumas perguntas para ela, que eu sei que é a dúvida de vocês também a respeito de vários assuntos.
relacionados à maternidade e à arquitetura. A primeira dúvida, Tícia, que eu quero tirar contigo, porque a gente sabe que hoje a gente com a arquitetura a gente faz tudo pensando no conforto, no bem-estar, nos desejos, né, dos adultos. Mas a gente esquece um pouquinho das crianças, né? A gente não vai atender aos desejos das crianças. Eu queria saber se sempre foi assim, se na humanidade sempre foi dessa forma. Então, é muito pior do que é hoje em dia. Se a gente for buscar na história, a gente tem até pouquíssimos relatos sobre esse assunto. Por que que a gente tem tão poucos relatos? Porque a criança não era vista. Não existia sequer o termo criança. O primeiro termo veio enfant, que foi na França. Mas antes não existia. Era uma fase da vida que eles chamavam de perigo da infância. Não existia apego. As próprias edificações da arquitetura mesmo, as crianças elas eram isoladas da casa. No nosso escritório mesmo, eu costumo dizer que quando é um projeto para a primeira infância, até os 2 anos, a gente faz projeto para a mãe. Porque a gente sabe que é quando ela vai querer se realizar e tudo mais. Mas a partir daí, a partir dos 2 anos, a gente conversa com a criança. A criança precisa reconhecer o quarto dela como o mundo dela. Na arquitetura a gente diz muito, eu preciso querer chegar em casa. Imagine uma criança, ela precisa reconhecer, ela precisa querer ficar no quarto dela. Porque senão ela vai ficar no quarto do pai, ela vai ficar na sala, ela vai ficar em qualquer outro canto que ela se reconheça. Normalmente é o quarto dos pais que ela reconhece. E menos no quarto dela, porque o quarto dela vira um enfeite. Pergunta que eu quero fazer pra ti. O estilo montessoriano, ele leva autonomia à criança. Como tu falaste agora, o fato da gente até se abaixar, olhar na altura da criança. Qual o impacto que tu acha que esse estilo, que agora tá vindo com muita força, que era um estilo que já existia, mas ninguém dava tanta atenção e agora ele tem vindo aí com muita força. O que você acha que vai impactar nas próximas gerações e o que isso traz de reflexo positivo para as crianças, né? Como é que elas podem se identificar com esse estilo? Então, quando eu dou aula para os meninos, principalmente a cadeira de escola, uma coisa que eu sempre digo para eles: vocês vão projetar ou de joelho ou sentado no chão. Por quê, professor? Porque vocês vão ver o que a criança tá vendo, o que uma criança lá de 1 metro de altura tá enxergando. Porque muitas das vezes os apartamentos da gente, as janelas são padrão, altas, então eles não olham o meio externo. Então, no quarto tem a questão da escala. Eles são bem pequenininhos e todos os móveis da casa são grandes, são pra gente, que tá tudo do tamanhozinho dele, que ele pode puxar a cadeira e sentar na hora que ele quer. Imagina tu o tempo todo sendo carregada, sem poder dizer pra onde tu quer ir. Às vezes são pensamentos simples que a gente precisa ter. Se colocar no lugar, né? Exatamente. Bom, é isso, Tícia. Quero te agradecer por estar aqui comigo. Eu que agradeço a oportunidade, Foi um prazer conversar com você mais uma vez, né? Porque é sempre bom conversar contigo. Já conversamos ali no bate-papo, aqui na Show Kids. Agora, mais uma vez, esse bate-papo aqui bem mais intenso sobre esse assunto, que é muito importante. E eu queria que você deixasse um recado aí pros papais, pros papais que estão querendo fazer um espacinho pro seu filho, mas que façam da maneira certa. Gente, eu queria aproveitar o espaço para pedir pra gente enxergar mais as nossas crianças. Não é simplesmente aquela coisinha fofa que tá correndo pela casa com aquele sorriso banguela, não é só isso. A criança, gente, ela tem vontade, ela tem os desejos dela. Vamos dar voz às nossas crianças, quer seja no quartinho dela, quer seja na casa, no restaurante, na loja, nas ruas. Vamos enxergar nossas crianças, vamos incluir nossas crianças. Chega daquela história de criança não tem querer, criança não tem vontade. Pense que se a gente cultivar, se a gente cuidar bem agora, é o nosso futuro adulto. Então vamos dar voz e vez às nossas crianças. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. E se você não teve a oportunidade de visitar a Show Kids, fique aí com algumas imagens de alguns ambientes que estão lindos.
Pensa aí e mostra pra gente o que você vai fazer essa semana para dar mais oportunidade de desenvolvimento para o seu pequeno. Mudando de assunto, vamos falar agora sobre a autoestima da mulher após a chegada da maternidade. A Flávia Batista conversou com a mamãe Tadna sobre isso e ela compartilha com a gente como lida com esse assunto. A rotina corrida que a maioria das mães vivem, muitas das vezes é razão para que elas deixem de se cuidar. Mas a autoestima é fundamental e a gente não pode se deixar de lado. Hoje eu converso com Tadna Azevedo, ela que é mãe de 2 filhos, um deles uma bebê de 6 meses, a Alicia, linda, e ela vai contar pra gente como é que é a relação dela com a autoestima. Seja bem-vinda, Tadna, é um prazer te receber aqui no De Mãe para Mãe. Gente, Tadna linda, maravilhosa, assim, a gente sempre acompanha nas redes sociais e ela tá sempre, assim, maravilhosa. Conta pra gente qual é o segredo. Primeiramente, muito obrigada por ter me convidado, ter lembrado de mim, agora nessa fase de mãe de segunda viagem que parece de primeira. Mas, na verdade, não tem segredo, eu sempre gostei de me arrumar, né? E até para ter filho eu vou arrumadinha. Eu vou um pouco, apesar de ter entrado em trabalho de parto nesse meu segundo filho agora, está sentindo muita dor, mas mesmo assim eu tentei dar uma... Não ficou muito bom não, mas eu consegui me arrumar um pouquinho, sabe? Eu sempre gostei de me arrumar. Eu acho que o segredo é você tentar não perder a sua autoestima. Entendi. E sobre isso que tu tá falando, de você ir arrumada, né, pro parto, eu já vi muita polêmica na internet sobre isso, porque muitas mães julgam que aquele momento você tem que estar ali acabada, de olheira, descabelada. Gente, é o momento mais importante da sua vida. E eu acho que a autoestima já começa aí, não é? Eu acho que você não tem que estar acabada de olheira para receber o amor da sua vida, que é o seu bebê, né? Tem o seu marido e do amor de vocês dois, né? Vocês tiveram um filho. Por que você tem que ir acabada? Por que tua unha não tem que estar arrumada? Por que tu não tem que arrumar teu cabelo, mesmo estando de touca? Ou por que tu não tem que passar pelo menos um corretivozinho, um rímel? O que custa? Não custa nada, entendeu? Acho que se as pessoas elas gostam de julgar, e hoje em dia na internet principalmente, a gente é muito julgada, né? Então, mas eu particularmente acho que a gente tem que se arrumar assim. E esses julgamentos, você que é uma pessoa que trabalha com internet, é influenciadora digital, esses julgamentos de alguma forma já te abalaram, já te deixaram com a autoestima baixa? Já me abalaram várias vezes, assim, acho que em relação à autoestima nem tanto, mas eu já fiquei muitas vezes encucada. Será que eu fiz certo? Será que eu errei? Será que, sabe? Sempre a pessoa fala uma coisa e você fica repensando aquilo ali. Você disse que aos domingos você prefere sair de casa um pouquinho mais assim, relax, né? Sábado e domingo geralmente eu não trabalho, né? Uma escolha que eu fiz desde quando eu tive meu primeiro filho. Claro que não é regra, obviamente que muitas vezes eu tenho que trabalhar, né? Mas eu geralmente não trabalho, então sábado e domingo eu não uso maquiagem, eu ando com uma roupa um pouco mais despojada. E tu acha que esse universo que você vive, de muitos eventos e tudo mais, ele pesa pra você precisar estar sempre arrumada? Pesa, às vezes pesa, assim, e as pessoas elas cobram, né? Elas te olham tipo, meio desarrumada, elas ficam meio te olham, meu Deus, essa mulher tá desse jeito. Ela veio aqui assim, mas pô, não tava afim de passar um corretivo hoje, de arrumar meu cabelo. Agora, para finalizar, eu queria que tu desse uma dica pra gente, você que é consultora de moda, também sabe muito de maquiagem, né? Queria que você desse uma dica para as mães de casa que têm essa dificuldade de se arrumar. O que elas podem fazer assim muito rápido que pode ajudar nessa rotina do dia a dia, para elas não ficarem largadas? Uma dica boa é sempre ter um bom corretivo. Não precisa, quando eu falo bom, não quer dizer que seja caro, tá? Compra um corretivo legal, tem corretivo de R$20, que é super bacana e cobre bastante imperfeição, porque a gente que não dorme, meu amor, corretivo é vida, né? Tem que cobrir as olheiras. Não é? Um corretivozinho, um pó compacto e um blush, mais nada, não precisa nem de rímel, só isso. Você faz isso em 3 minutos, eu garanto pra você. Se não tá afim de fazer nada no cabelo, faz um coque alto no cabelo com grampo ou até com liga de cabelo mesmo e pronto, você tá arrumadinha pra sair pra qualquer lugar. Tadna, eu queria muito te agradecer por você ter tirado esse tempinho,
trouxe a Alicia, tá ali no cantinho. E pra gente foi muito legal receber as tuas dicas, saber um pouquinho sobre como é a tua relação aí com beleza, com a questão da autoestima. A gente amou. Poxa, muito obrigada. E quando precisar, eu estou à disposição. Obrigada aí você de casa que está assistindo. E se quiser me seguir, é bem facinho. Posso falar meu arroba? Pode falar. @Tadna, THDNA, é bem facinho. Você vai logo ver uma gravidinha lá na foto, que eu tava bonitinha, me achando bonita, grávida. Outra coisa, rapidinho, que eu acho que a mulher, quando ela tá grávida, ela não precisa perder a autoestima. Com certeza. Eu acho que é uma das fases que a gente fica mais bonita. Exatamente. Mesmo estando um pouco acima do peso, ou às vezes aparecem umas manchinhas, a gente fica tão linda. Acho que tem que aproveitar, passa tão rápido. O cabelo fica maravilhoso. Fica lindo. Exatamente. Aproveitar, gente. Obrigada, viu? Nada. E você, mãe, aí em casa, não se esqueça. Não tem nada de errado em cuidar com você. Cuide da beleza, saia com as amigas, pratique uma atividade que você gosta. Uma criança que vê uma mãe que se valoriza, que se cuida, com certeza vai crescer com uma boa autoestima também. Até o próximo Moda e Beleza de Mãe para Mãe. A forma como a gente se vê faz muita diferença mesmo, não só para os nossos filhos, mas para o que queremos viver. A nossa dica é: se ame muito. Para amar o outro, a gente precisa, afinal, nos amar primeiro, não é verdade? E por falar em dica, eu quero anunciar que a partir de hoje vamos ter um espaço Dica de Mãe para Mãe. Se você tem um negócio ou presta um serviço e quer aparecer aqui, entre em contato com a gente. Nós vamos reservar um tempo para falar da sua marca. Você pode entrar em contato por esse número que está aparecendo na tela ou pelo nosso direct. E daqui a pouco eu volto com mais uma mamãe super especial participando aqui do nosso programa. Hoje nós já falamos aqui sobre autoestima e todo mundo sabe que os primeiros dias após o nascimento do bebê são um misto de sentimentos para as mães e os hormônios são os principais responsáveis por essa mudança. Reações como angústia, tristeza são normais no puerpério, mas a família deve ficar atenta para notar quando o comportamento da mulher indica algo maior, como o baby blues. A queridíssima Amanda Couto, jornalista, mãe do Gui, que ontem completou 3 meses, passou pelo baby blues e aceitou compartilhar com a gente essa experiência. Uma sintonia entre mãe e filho. Momentos únicos após um longo período de adaptação. Após os meses de espera, finalmente chega o bebê. E a mãe pode pegá-lo no colo e começar a incrível jornada da maternidade. Mas nem sempre esse começo é fácil. Nos primeiros dias, que a mãe imaginou que seriam só de alegria, de repente ela se depara com uma tristeza estranha. Uma alteração de humor decorrente das alterações hormonais faz ela conhecer o baby blues. E a Amanda passou por isso. Então, Amanda, o Gui vai completar 3 meses. E dentro desse tempo, primeiro eu quero que você comece dizendo: a maternidade é o quê? Nossa, não tem uma palavra para definir o que é maternidade. Eu acho que é só vivendo, assim. Eu acho que eu não digo que eu entenda ou que eu saiba explicar o que é maternidade. Eu digo que eu sou uma eterna aprendiz. Porque a cada dia você aprende uma novidade, né? Sobre ser mãe. Como você deve criar, como você deve educar. As preocupações vão mudando de acordo com as fases da vida. No momento, a preocupação era fazer ele sobreviver, né? Aquele período que você vai aprendendo a descobrir junto com ele quem é aquele serzinho, o que ele precisa, quais são as necessidades. Então, a maternidade, para mim, foi algo que eu nunca sonhei, nunca imaginei, nunca planejei. Eu digo isso abertamente, porque as pessoas, tem muita gente que sonha, né, em ser mãe. Nunca estava nos meus planejamentos. Veio como eu falo que foi mesmo vontade de Deus, mas eu digo que a gente não se prepara durante a gravidez, porque a gravidez já é uma preparação muito difícil para o corpo da mulher, de mudanças, de hormônios, de tudo. E aí, quando nasce, você diz: agora eu vou me preparar, mas você também não está preparado. Então, hoje em dia, eu não tenho uma definição do que é maternidade. Eu aprendo a maternar todos os dias. E nesse processo de descoberta, eu costumo muito dizer que a maternidade é uma descoberta diária, né? Você vai descobrindo cada fase, cada momento, a mãe descobre o filho descobre a mãe, é uma troca, né? Mas quando você sai do hospital, da maternidade, chega em casa com o bebê, pronto, agora sou eu, agora eu que tenho que maternar, como você diz. Agora bate o pânico, né? Bate o pânico nessa hora. E aí foi nesse momento que você
dias, né, daquele momento do puerpério, foi descobrindo outros sentimentos. Exatamente. Queria que você falasse pra gente um pouquinho sobre isso. Eu não escondo de ninguém que foi muito difícil. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, muito ativa, e eu de repente parei. Eu me vi enclausurada num ambiente que eu não estava preparada, numa situação completamente diferente de todas as que eu já tinha vivido. Era eu e um bebê que dependia de mim, e eu sentia dores para amamentar, e eu chorava de dores da cesárea, e eu queria dormir, e eu estava cansada, e eu não podia, e eu não sabia como aquilo ia acontecer. Para mim eram dias infinitos que eu não sabia que horas eram, se era dia, se era noite, qual era o dia da semana. Para mim era tudo igual. Se eu tinha tomado banho ou não, a gente não sabe. A gente começa a viver um looping infinito de desespero. Então, assim, eu sei que a palavra pode ser pesada, mas para mim o puerpério foi muito, muito intenso, que chegou a se transformar num baby blues, que você entrava numa situação de choro, de repente você se sentia muito frágil, você se sentia com medo de tudo, você precisava de alguém para te ajudar, mas ao mesmo tempo eu, Amanda, né, no meu caso específico, eu não sabia dizer como as pessoas me ajudaram, eu não sabia pedir ajuda, porque a gente se julga, a gente se cobra, e eu achava, não, eu preciso, eu tenho que dar conta, eu tenho que ir lá, e tá doendo, e eu mordia o lábio e botava no peito e chorava e escorria lágrima, e depois ia dormir chorando e acordava. Eu falei assim, não quero acordar, não quero ir agora, eu quero que ele durma. E aí você se sente culpada por você querer que ele durma, você se olha no espelho e você não se reconhece, é um corpo que não é o seu, que você não está acostumado, você tem cicatrizes, você tem uma pele diferente, um tônus que não existe, que era flacidez, todo um conjunto da obra. E aí você começa, você olha para a criança e você sente assim um desespero. Eu que sempre falei muito, me calei por pelo menos 15 dias. Eu acho que eu consegui voltar a falar no Instagram, nas redes sociais, a pedir ajuda com 20 dias do Guilherme. Que é basicamente o tempo que eles estimam desse baby blues, né? Exatamente. Cerca de 20 dias de enclausuramento da mulher consigo mesma. Comigo mesmo. Procurou ajuda profissional? Não procurei. Eu procurei uma ajuda, assim, uma amiga muito próxima que me ajudou com a questão da amamentação. Porque eu acho que uma coisa estava muito atrelada à outra. Como eu tinha que dar de mamar, e dar de mamar era um sofrimento porque eu sentia dor, aquilo piorava a situação do baby blues. E aí, com ela, foi a única pessoa que eu consegui, assim, dizer que eu precisava de ajuda, que meu peito estava doendo, que eu não queria dar de mamar, que eu estava sofrendo. Tipo assim, a gente até se emociona, porque você se sente mal, né, por passar por isso na sua cabeça. E aí você pensa, como é que eu posso estar passando por isso? Como é que eu posso estar vivendo isso? Será que isso um dia vai acabar? E aí eu lembro que ela me ajudou muito. E eu acho que por ela ser muito próxima, como se fosse uma irmã, foi a única pessoa que eu consegui que deixasse pra me aproximar. E até de visita mesmo. Não recebia visita, não estava preparada. Na hora que ele dormia, eu queria dormir, então eu não queria que ninguém viesse. Aí depois eu comecei a me sentir solitária, né? Depois você já quer que as pessoas se aproximem, que as pessoas perguntem como você tá. A boa notícia é que da mesma maneira que chega de repente, essa melancolia e todos esses sentimentos também vão embora assim. Mas é preciso ter paciência para enfrentar esse período delicado. Amanda, quando tu percebeu que esse turbilhão de sentimentos estava amenizando e já ia passar? Acho que depois de 15, 20 dias, eu comecei a me enxergar, né, com a possibilidade de respirar, de ver que eu ia ter vida pós-parto, vida após o puerpério. O puerpério em si durou acho que um mês, né? Mas eu consegui melhorar um pouco, consegui já começar a comunicar, a mostrar, né, que eu conseguia conciliar um pouco mais. Eu acho que a rotina dele foi se encaixando também. Ele começava a ter um pouquinho mais de horário, apesar de não ter até hoje, mas ele começava a ter um pouquinho mais de horário. A amamentação começou a doer menos, acho que foi um conjunto de fatores. E aí quando as coisas foram já acalmando mais, foi nesse período, quando tudo foi começando a se encaixar e eu comecei a perceber que, opa, consegui dormir uma noite melhor. Mas e hoje? Que a gente quer saber, o baby blues ele é momentâneo, é diferente da depressão, é diferente de um diagnóstico mais intenso, né, mais grave. Passou? Passou. Assim, o baby blues passou, o puerpério
puerpério, eu acho que às vezes dura mais, porque eu acho que são instabilidades. É que nem TPM, né? Tem um dia que a gente tá mais feliz, outro dia a gente tá mais triste. É uma montanha-russa. Por isso que eu fui, dei minha cara a tapa, me expus nas redes sociais, coloquei lá, falei o que eu senti, sabe? Tipo, com a cara limpa, falei sobre os sintomas, sobre tudo que eu vivi, de uma forma assim, bem espontânea, bem natural. Maternidade real é essa, não tem maquiagem. Então, Baby Blues não tem maquiagem. E sim, passa. Hoje eu tô com 3 meses do Gui, 3 meses de parto, mas passou. Então, assim, tem salvação. Para algumas demora um pouquinho mais, para outras um pouquinho menos. É diferente da depressão. Depressão você precisa de remédio, você precisa tomar um medicamento. O Baby Blues, como eu falei, para mim é como se fosse uma TPM muito mais exacerbada, porque ela dura um tempo maior do que a TPM. Mas você não precisa de medicamento. De até esclarecer que é diferente da rejeição pós-parto, porque também tem a rejeição pós-parto. A mãe no Baby Blues, ela tem conflitos com ela mesma e com a situação nova, mas ao mesmo tempo ela quer amar, ela quer se dedicar. A mãe no Baby Blues, gente, eu sentia dor, eu tava cansada, eu tava exausta, eu tava pirando, mas eu acordava e ia lá. Eu queria estar com ele de madrugada. Eu fechava os olhos, sabe, tipo assim, mordia o beiço, de sentir, de travar tudo, mas eu tava ali com ele. Eu queria estar com ele. Que legal. E quer pro resto da vida. Pra sempre. Muito obrigada, Amanda, por compartilhar a tua história com a gente. E parabéns por essa mãe incrível que você tem aprendido a ser. E nós estamos aqui para aprender a ser. E obrigada por essa conversa de mãe para mãe. Gente, obrigada. É muito, muito bom ouvir isso. Uma incrível de uma mãe, de um bebê já de 2 anos. Então, assim, eu não sei se eu sou incrível. Eu sei que às vezes eu me cobro. A gente quer ser perfeita, a gente quer ser o melhor pro filho, mas é o que eu já escutei essa frase. E hoje em dia eu repito ela, que você é a melhor mãe que você poderia ser pro seu bebê, né? Então, eu acho que é isso. E eu espero que o Guilherme um dia dê valor. A gente começa a dar valor pras nossas mães depois, né? Depois. Hoje em dia eu vejo o quanto que minha mãe foi guerreira, mãe de 3, assim, batalhou muito, estudando, e eu vejo assim o quanto a gente tem que valorizar as mães, sabe? Hoje em dia eu sou levantando hashtag de mãe pra mãe, acolho outra mãe, respeite uma mãe, beijo uma mãe, abraço uma mãe, elogie uma mãe. Então, isso é ser mãe. Mulheres por trás dessas mães também. A gente tem que despertar essas mulheres, deixa elas escondidas não, porque quando elas estão escondidas, alguma coisa não tá legal. O Baby Blues tá por ali, tem algum sintoma que a gente precisa resgatar essas mães. Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Como vimos, essa reação está longe de ser uma frescura ou uma fraqueza. É um comportamento involuntário que, da mesma forma inesperada que vem, também vai embora em torno de 20 dias, graças a Deus. Portanto, vamos ser rede de apoio, vamos olhar umas para as outras com o olhar de mãe para mãe. Até o próximo domingo. Tchau!